tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem com vocês. E hoje vamos falar sobre... Exatamente, gente, assim, eu vou explicar depois o motivo da foto desse arco-íris. Eu vou começar a falar agora. O tempo que eu fiquei afastada, sem fazer vídeos, aconteceram muitas coisas, né? E eu falei pra vocês que Deus, ele falou muito comigo. E realmente Deus falou muito comigo. Gente, tem acontecido muitas coisas. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de mentira. E jamais eu iria mentir com o nome de Deus, né? Todos que me conhecem sabem. Mas tem acontecido muitas coisas. E a volta de Jesus está próxima. Eu não sei quando Jesus vai voltar, eu não posso ficar aqui dizendo, Jesus vai voltar agora, Jesus já está voltando, Jesus vai voltar amanhã. Eu não posso porque eu estaria mentindo. Mas Deus está enviando muitos sinais, né? Que às vezes as pessoas pensam que é mentira, que é isso, que é aquilo. Mas assim, o tempo que eu fiquei afastada sem fazer vídeos, entre o mês de maio e junho, eu falei muito com Deus. E ele falou muito comigo através da Bíblia, sabe? E assim, gente, foram muitos sinais. Eu tava assim um pouco para baixo, um pouco sem saber o que caminho seguir. E eu comecei a conversar muito com Deus e eu pedi mesmo um sinal a Ele, porque eu tava precisando. E foram muitos sinais que aos poucos eu vou falando para vocês. Mas um dos sinais que Deus me deu foi um arco-íris, gente. Deus primeiro, um dia estava ventando muito quando eu estava falando com Deus. E eu saí de casa e começou a ventar muito forte, fora do normal. Então eu perguntei, Deus, é o Senhor que quer falar comigo? E pedi uma palavra na Bíblia. E caiu essa palavra na Bíblia. Depois eu pedi que Deus me desse um sinal, que Ele realmente queria falar comigo. E, gente, veio um arco-íris. Quando veio esse arco-íris, eu pedi uma palavra na Bíblia, que e veio a palavra de Abraão. E antes disso, eu estava assim, olhando para o céu e olhei para as estrelas. Quando eu abri a Bíblia, veio a palavra de Abraão, dizendo que Deus fez de Abraão o amigo dele. E depois que eu pedi um sinal, no outro dia já, quando eu olhei para o céu, tinha um arco-íris. Quando eu abro a Bíblia, cai a palavra de Abraão novamente, gente. Então, isso não é só coincidência, não é mesmo? E aí eu perguntei, Deus, porque eu queria essa palavra de Abraão para todo mundo. Eu perguntei, Deus, essas bênçãos de Abraão é para todo mundo? Então me confirme. E aí eu abri a Bíblia várias vezes e caiu em Abraão várias vezes. Gente, a Bíblia tem várias páginas, não tinha como cair em Abraão várias vezes, não é mesmo? Então, Deus, ele tem bênçãos, as bênçãos de Abraão para a vida de todos nós, e a gente toma posse. E o que a gente sente, o que a gente quer, quais as bênçãos que a gente quer de Deus para a nossa vida, né? São essas bênçãos que ele vai nos dar, né? E, assim, depois eu fui ler de novo e tinha escrito que as bênçãos de Abraão, a promessa de Abraão continua sobre a vida de todo o povo. Quer dizer que Deus ainda confirmando e confirmando. E teve um dia, né, que eu fui escutar um louvor e estava passando um louvor. Eu fui orar de madrugada e escutar um louvor e estava passando o louvor falando quando Jesus se entregou por nós. Quando eu abro a Bíblia, gente, aí cai um minutinho só. Então, gente, essa passagem aí que vocês viram, quando eu estava orando pela madrugada, eu estava escutando o louvor, né, com Ana Paula e Isaías, e Ana Paula falando quando Jesus deu a vida dele na cruz por nós, né, por amor de nós, para nos salvar.
e cantando aquela música Eu Sou Livre, nada além do sangue de Jesus. Então, quando eu abro a Bíblia, cai exatamente nessa passagem, gente. Quando Jesus foi preso para dar a vida para nos salvar. Gente, com tantas páginas na Bíblia, né? Não é coincidência. E outras palavras, como eu falei a vocês, que Jesus estava falando comigo o tempo todo, que Deus estava falando comigo o tempo todo, toda vez que eu abria a Bíblia, Deus repetindo as mesmas palavras. Mas isso aí fica para um outro vídeo, gente. Mas tomem posse da promessa, das bênçãos de Abraão na vida de vocês. E saiba que Jesus está voltando, né? A gente não sabe quando, mas vamos nos preparar, porque Ele está voltando. Ele está mandando sinais, gente. Eu sou tão pequena, sabe? Mas Deus falando comigo não é porque Ele quer falar só comigo, é porque Ele quer falar com todos nós, né? Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque Ele quer falar com todos, porque Ele ama todos nós. E lendo a Bíblia, você vê o amor de Deus por todos nós. Deus nos ama muito, sabe? Deus não é aquele Deus rígido que está ali para condenar qualquer erro seu. Não, Ele está ali de braços abertos dizendo, venha a mim, né? Todos os que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Eu perdoo, eu salvo, eu liberto, eu sou o caminho e a vida, né? Então, como Jesus disse, eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Busca Jesus para que através de Jesus você chegue a Deus, né? A Deus que você pode chamar de Pai, né? E que vai te dar a sua salvação. Sabe, você não precisa ser perfeito. Eu não sou perfeita. Eu erro sempre, cada minuto, cada segundo, né? Mas Deus, Ele quer que a gente se aproxime mais dEle e saiba que Ele existe, né? Para que Ele possa fazer a obra na vida de todos nós, para que Ele possa transformar esse mundo através de nós mesmos. Porque cada ato de bondade, cada acerto que a gente faz transforma o mundo para um mundo melhor. E através da gente, que somos criaturas dele, Ele nos criou. Ele nos ama muito, é muito amor envolvido. Não é aquele Deus rígido, reclamando de tudo que a gente faz, mas é aquele Deus dizendo, eu te amo, eu te perdoo, eu te curo, eu te salvo, eu te liberto, sou seu pai. Assim como você ama um irmão, ama uma mãe, ama as pessoas, assim como você ama seu filho, imagine o amor que eu tenho por você. Sabe? Então, gente, aqui na Suécia, nem todo mundo acredita em Deus. Tem muita gente que acredita, mas nem todo mundo. E nem todo mundo tem essa fé que o povo brasileiro tem, sabe? Então, pensa até que a pessoa tá doida. Falando isso, fala que a pessoa tá doida, quer que a pessoa se interne, sabe? Alguma coisa, porque muitos não acreditam. Mas já tem outros que abrem o coração e escutam a palavra de Deus, sim. E sabe que existe Deus, porque quem criou o céu, o mar, as estrelas, né? Não fomos nós, não é isso? Então, gente, ainda tem outras revelações também, mas fica para um outro vídeo. Mas foi isso, e vocês que me conhecem sabem que eu nunca ia criar uma história dessa, né? E Deus ali abrindo a Bíblia o tempo todo, nas mesmas palavras, uma Bíblia que tem mais de não sei quantas páginas. Não é isso? Então, gente, esse foi o meu vídeo para vocês. Vamos procurar a Deus, vamos amar o nosso próximo, vamos perdoar, vamos amar as pessoas, vamos tentar fazer o que é certo. A gente não é perfeito, mas a gente pode melhorar a nossa vida tentando fazer o que é certo. O que Deus quer da gente? Como Jesus agiria no nosso lugar? Tá certo isso que eu estou fazendo? Tá errado? O que eu posso fazer para melhorar? E vamos ter fé e acreditar nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que nós somos mais que vencedores e que nós vamos vencer todas as batalhas, em nome do Senhor Jesus. Gente, que Deus abençoe grandemente. Espero que eu possa ter acalentado o coração de vocês e ter colocado uma sementinha aí para que vocês possam ter uma vida de bênçãos, uma vida feliz no caminho de Jesus.
tá bem? E aqui eu deixo meu beijo, muito cheio de carinho e que Deus abençoe. Pra gente, nos comentários eu vou deixar o link do vídeo que eu estava escutando quando eu abri essa passagem da Bíblia, quando Jesus foi preso, tá bom? Para vocês entenderem, eu escutando essa mensagem, esse louvor, e aí vem essa mensagem na Bíblia, no mesmo momento que eu fui abrir a Bíblia, veio essa mensagem, tá bem? Eu vou deixar nos comentários. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.